Nós vamos ler hoje a parábola do bom samaritano. Vou pedir para os irmãos abrirem em Lucas 10, 25 ao verso 37. Lucas 10, nós vamos ler do 25 ao 37. Eu vou fazer a leitura, vou pedir para os irmãos me acompanharem. A gente vai lendo verso a verso. E ao longo da aula nós vamos recapitular alguns versículos. Tá? Então, o verso 25 diz assim: E eis que um legalista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que, após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando o semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém chegou junto dele e viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se e cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai e também tu faze o mesmo. Então, irmãos, a gente consegue perceber aqui alguns pontos de maneira introdutória. O primeiro deles é o contexto imediato da parábola. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um legalista que... alguém tem alguma outra tradução ali para essa palavra legalista, ou a de você? Nessa Bíblia que fica no banco, ficou intérprete da lei. Intérprete da lei. Perfeito. Especialista da lei. Especialista da lei. Seria o mesmo que algumas traduções vão colocar como mestre da lei, né? Aqui a minha tradução coloca como o legalista, né? Mestre da lei. Na minha, se fala doutor. Doutor da lei, mestre da lei. Então, um mestre da lei, um especialista na lei, indaga a Jesus: O que devo fazer para herdar a vida eterna? Então, esse é o contexto imediato da parábola. Então, essa parábola ela vem com o objetivo de responder não só a pergunta de o que deve ser feito, mas também a segunda indagação que ele faz, que é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então, a história da parábola diz respeito a um homem que viajava de Jerusalém para Jericó e ele foi atacado por ladrões. Passam diante dele um sacerdote, um levita, mas não o ajudam. Então vem um samaritano, que eu vou entrar mais a fundo adiante, mas era um povo que era considerado impuro para os judeus, e aí a gente vai recapitular um pouquinho do porquê, mas tem algo a ver com a divisão do reino de Israel entre Israel e Judá, e a região ali da Samaria, que ela tem a ver nesse contexto todo, né? E esse samaritano cuida do homem, leva-o a uma hospedaria, paga pelos seus cuidados,
até que ele ficasse curado. Então a parábola ela traz 5 principais temas para nós, que nós vamos expor cada um deles. Primeiro, o amor ao próximo. Segundo, a compaixão. Terceiro, o contrassenso e a, digamos assim, quebra dos preconceitos, e aí a gente vai tentar trabalhar um pouco isso nessa questão do samaritano. O amor como uma ação prática e não como um sentimento. E por último, a universalidade do próximo. Aí eu vou explicar o que eu quero dizer com essa universalidade. Mas é interessante, já adiantando, o fato de Jesus colocar dentro dessa parábola a figura do samaritano. E a gente precisa entender o que ela representava para o povo judeu, para a gente entender qual provocação Jesus queria trazer para aquele mestre da lei. Então, para a gente começar esse breve estudo, a primeira questão que eu quero pensar junto com vocês é: o que é amor? O que é esse amor? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A palavra aqui no grego é a palavra ágape. Os irmãos já devem ter ouvido falar que a gente tem 3 palavras que representam amor no grego. São elas eros, filéu e ágape. Então, enquanto eros é o amor erótico no sentido conjugal, o amor do cônjuge, o amor de 2 pessoas que se amam, né, de maneira nupcial. Filéu é o amor fraternal e o ágape é o amor incondicional e altruísta. Então, ágape é frequentemente associado ao amor de Deus para com a humanidade. E as principais características desse amor é o fato dele ser sacrificial, universal, que se estende a todos, inclusive os inimigos. Jesus vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. E ele é, consequentemente, incondicional. Essas são as 3 características desse amor. E dentro da tradição cristã, ágape sempre foi visto como uma forma mais elevada de amor. Inclusive, isso gerando críticas por filósofos seculares. Por exemplo, a palavra, o amor eros, ele é usado dentro do Novo Testamento, se eu não estou enganado, uma vez apenas. 1 ou 2 vezes. E, erroneamente, alguns críticos, como o filósofo Nietzsche, eles vão dizer que o cristianismo matou o eros, né? Fazendo uma crítica, enfim, ali que vai remontar à Idade Média e tudo mais, enfim, não vou entrar muito nesse ponto. Mas no que ele se baseou, inclusive, nisso? Porque, como assim, em Coríntios fala ao contrário, enaltece eros, que fala que um não deve negar a devida benevolência ao outro. Então, perfeito, é uma crítica infundada. Mas se a gente entrar nessa crítica aqui, a gente vai falar só sobre isso. Mas ela é infundada, sim, em vários aspectos, né? Mas ele adota um prisma ali de que, de certa forma, a moderação que o cristianismo impõe sobre as paixões seria algo ruim, né? Em resumo, né? O que a gente sabe que não é. Porque justamente a paixão desmedida, na verdade não foi o cristianismo que suprimiu o eros, mas foram os pagãos que desvirtuaram o eros, ou seja, corromperam o eros. Ou seja, transformaram esse amor puro, que é o amor de Deus para com a igreja, que é até a figura que Paulo vai colocar, né, do noivo e da noiva, num amor promíscuo, num amor que muitas vezes estava associado aos cultos de prostituição e tudo mais, enfim. E Corinto foi... Exato. Que tinha essa religiosidade religiosa da carta, e foi na época que Corinto oferecia os melhores portos para as navegações, para o comércio e blá blá blá. Perfeito. E aí precisou das cartas. Então, esse é o eros. Não vou me deter o eros aqui, a gente quer falar mais especificamente do ágape, né? Mas, então, ágape, que no latim é traduzido como caritas, né? Caridade. Então, muitas traduções vão manter, né,
essa tradução como caridade. Então, as Bíblias evangélicas, elas traduzem por amor. Em certo sentido, no mundo de hoje, pode gerar uma certa desconexão com o sentido original. Porque o amor para nós é uma coisa diferente. Né? O amor no popular hoje tem um sentido, muitas vezes, muito raso, né? Muito simplório. Né? E muitas vezes está resumido no Eros. Então, quando alguém fala, eu amo você, eu te amo, não sei o quê. Então, está muito preso nesse sentido que, às vezes, é muito superficial e pouco elevado. E eu quero ler alguns versos complementares aqui, coisa rápida. Muitos deles na primeira epístola de João. Tá? Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem aí. Primeira epístola de João, capítulo 3. Verso 14, diz assim: vou ler do 11 ao 14, na verdade. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o início, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que sendo maligno matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós, e nós também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém, possuindo os bens desse mundo, vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Estou seguindo, né? 18. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações de verdade. Nisto sabemos que somos na verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso... Se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. E aí no capítulo 4 da mesma epístola, o apóstolo vai dizer assim: e nós temos reconhecido o amor de Deus por nós, e nele cremos. Deus é amor. Né? Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso consiste a perfeição do amor em nós, que tenhamos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como ele é, também somos nós nesse mundo. Não há temor no amor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Quanto a nós, amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. Lucas 6, voltando lá para o Evangelho de Lucas, vai dizer assim: Lucas 6,36. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. João 3,16 vai dizer, não preciso nem abrir, mas irmãos, conhecer, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, João 3,16. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E antes de entrar mais a fundo nos versos da parábola, eu quero ler um último trecho, que é o texto de Jó, capítulo 31, do 1 ao 15. Então, Jó 31, do 1 ao 15. Que diz assim: o capítulo começa
Aqui, o título na minha Bíblia está A Apologia de Jó, em alguns está A Defesa de Jó. Ele diz assim: eu fizer um pacto com os meus olhos para não olhar para uma virgem. Que galardão me reserva Deus lá do alto? Que herança o Shaddai lá dos céus? Acaso não é o desastre para o criminoso e o infortúnio para os malfeitores? Não vê ele os meus caminhos? Não vê ele os meus caminhos? Não conta todos os meus passos? Caminhei com a ilusão, acertei com o passo com a fraude. Que Deus me pese numa balança exata e reconhecerá a minha integridade. Então o texto aqui é Jó se defendendo diante de Deus, né? Se desviaram do caminho os meus passos e o meu coração seguiu as atrações dos olhos, se apegou alguma mancha às minhas mãos, que outro coma o que semeei e que arranquem as minhas plantações. Se o meu coração se deixou seduzir por mulher e estive à espreita da porta do vizinho, que a minha mulher gire a mó para o trem e que outros se debrucem sobre ela. Pois isso seria uma infâmia, um crime digno de castigo, um fogo que devoraria até a perdição, destruindo até a raiz de todos os meus bens. Se deneguei seu direito ao escravo ou à escrava quando pleiteavam comigo, que farei quando Deus se levantar? Quando lhe responderei quando me interrogar? Aí o que importa para nós aqui é o verso 15, que diz assim: quem me fez a mim no ventre, não o fez também a ele? Quem nos formou a ambos, não é um só? O que nós temos de interessante nesse verso, irmãos? Jó reconhecendo, a palavra de Deus nos dizendo aqui, que o mesmo Deus que nos formou é o Deus que formou todos os homens. O mesmo Deus que nos ama é o Deus que ama todos os homens. O mesmo Deus que ama você é o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus transcende as barreiras geográficas, transcende as barreiras étnicas, transcende as barreiras eclesiais. O amor de Deus é algo universal nesse sentido. Deus criou todos os homens, Deus criou todas as pessoas. Deus é aquele que ama todas as pessoas. E aí isso fica evidente para nós, agora voltando para a figura do samaritano, que é um contrassenso muito evidente. Por quê? Quem eram os samaritanos e o que eles representavam? Então, os samaritanos são um povo que, os irmãos se lembram, a gente teve ali o reino dividido, certo? E o reino do norte é dominado, se eu não estou enganado, 200 ou 300 anos antes? Não, é mais que isso. Pelos assírios. Então, ali o reino do norte se acaba. E lá naquele local da Samaria, o que aconteceu foi que os judeus que ainda remanesceram ali começaram a se corromper totalmente com os outros povos. Então foi rolando uma miscigenação que, no contexto aqui de Jesus, que a gente está falando basicamente de 800 anos depois, um pouco mais até com relação ao domínio assírio no Reino do Norte, os samaritanos nada mais eram do que o remanescente judeu. Eles tinham algumas raízes judaicas bem longínquas, mas totalmente misturadas com o paganismo e com as crenças nos outros deuses e com alguma centelha ali de judaísmo, tá? Então, os judeus do templo, eles tinham uma visão extremamente impura do samaritano, um pouco até ressentida, né? Porque pior do que aqueles que não são teus, aqueles que teoricamente eram teus e são agora um povo impuro, um povo entregue à devassidão dos costumes dos outros povos. E na tradição judaica, se a gente olhar lá em Levítico 19 e 18, nós vamos ver que é de lá que vem o mandamento de amar ao próximo, né? Então, eu vou ler aqui, irmãos, quem quiser abrir pode abrir, mas quem não quiser, eu vou ler aqui agora. Levítico 19 e 18 diz assim: não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota, e assim não terás culpa de pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, olha só. Na tradição judaica,
A quem se destina o mandamento de amar o próximo? Ao compatriota. Então é como se o judeu entendesse assim, eu tenho que amar meu próximo. Eu tenho que amar o Emerson. Certo? E Jesus, ele estende essa percepção. Aqui é o ponto-chave, para a gente entender a figura do samaritano. Porque não é como se Jesus falasse assim para a gente, olha, você tem que amar, sei lá, o argentino. Fala, tá bom. Tem uma brincadeira, tem umas piadas, mas dá para amar, tudo bem. Com muita força de vontade a gente até ama. É como se Jesus falasse assim, você, não sei, deixa eu pegar um exemplo aqui. Imagina vou fazer uma brincadeira aqui com política. É como se pegasse o cara mais bolsonarista e falasse assim, ó, você precisa amar o lulista. Esse é o teu próximo. Né? Esse é aquele que você tem que amar. Jesus não diz só, o próximo é aquele que está fora do seu redil. Ele diz, o seu próximo é aquele que está em contrariedade a você. Você vê que até quando a gente olha lá para João 4, Jesus, diante da mulher samaritana, qual que é a indagação que ela faz? Você está conversando comigo? Eu que sou samaritana. É lícito isso? Então ela acha muito estranho. Para atrapalhar essa demonstração de amor, Jesus até falou para os discípulos irem comprar comida na cidade para ele poder realizar a demonstração. Perfeito. Então, Deus nos manda amar aquele que está fora do nosso círculo íntimo. O amor de Deus se estende a essas barreiras. Né? Então, como eu falei, o samaritano era considerado alguém desprezível, impuro. E não estava incluído dentro do próximo. Então, para os judeus, não é que Jesus trouxe, abre aspas, uma novidade no sentido, a gente tem que amar o próximo. Tanto é que quem responde para ele é o mestre da lei. Né? O mestre da lei diz, amarás a Deus, amarás ao teu próximo. E aí, vem a pergunta, quem é o próximo? É aqui que Jesus traz. Amplia o significado, amplia o entendimento, amplia e traz a nudez e a realidade desse mandamento. Então ela diz assim, como é que a mulher samaritana, como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritana? Então, em outra ocasião, olha só, algumas pessoas lá em João 8, querendo desacreditar Jesus, dizem assim, tens demônio. Outros diziam, és um samaritano. Então, está equiparado, você está entendendo? A ofensa, tem demônio, é samaritano, é quase a mesma coisa. Vocês conseguem compreender como isso é um contrassenso, como isso é uma coisa chocante para aquele mestre da lei que ouviu isso? Então, o encontro entre esse samaritano e esse judeu, da parábola, é uma provocação muito profunda, que nos convida a entender essa universalidade do amor de Deus, que ultrapassa todas as barreiras históricas, culturais, políticas, ideológicas, eclesiais, por que não religiosas, de certa forma. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente observasse. Essa questão, o contrassenso do samaritano, a universalidade do amor de Deus. O segundo ponto é o entendimento da caridade no mundo moderno. Então, a parábola diz assim, que um parou, cuidou do ferido, pagou por sua recuperação e, acima de tudo, dedicou o seu tempo. Que hoje, no mundo acelerado que a gente vive, é um recurso extremamente precioso. Talvez até mais precioso que o dinheiro. Porque muitas vezes a gente vai confortar o nosso coração dizendo que um pix que a gente faz é um ato de caridade. Não que não seja, tá? Mas aqui tem um ponto a mais que esse samaritano ele fez. Ele deu o seu tempo. Que hoje no nosso mundo talvez valha mais do que dinheiro. Em certo sentido. Apesar que provavelmente aquele samaritano ele tinha planos, ele tinha compromissos,
Ele estava indo fazer alguma coisa. Mas ele se dispôs a priorizar, a deixar tudo de lado para poder entregar para aquele homem não só o seu dinheiro, mas principalmente o seu tempo. E hoje, a gente vive num mundo que é, nesse sentido, um pouco apocalíptico, vamos dizer assim. Por quê? Assaltam uma pessoa na rua e muitos vão fingir que não viram nada. Muitas pessoas atropelam uma outra pessoa e fogem. Ou seja, o único pensamento dessas pessoas é: eu preciso evitar problema para mim. Não interessa se alguém pode morrer por minha culpa. Olha o nível de miséria que a nossa sociedade se encontra. E existe uma forma inteligente e elegante da gente olhar para o outro lado, que é também as amarras e as aparências do politicamente correto e das modas ideológicas, né? Que nos convida a olhar para aquele que sofre, mas sem tocar nele. Muitas pessoas vão pegar o judeu que apanhou e eu, sei lá, postar um Reels, assim, coitadinho, vamos ajudar, e vai embora. Então, isso é o nosso mundo de hoje. É um mundo que politiza, que traz aquilo para o palco, que busca atenção, que busca uma caridade, um amor que é totalmente uma contraposição do que Jesus vai dizer. Que é, quando deres esmola, que a direita não sabe o que fez a esquerda. Ou o contrário. Então, é o oposto. Então, hoje, essa politização, então, supostas pessoas que defendem minorias étnicas, que defendem o pobre, será que estão defendendo mesmo? Será que estão defendendo ou será que estão transformando o pobre e o judeu açoitado em moeda? Também. Em capital político. Então, pouco é isso que Jesus quer que nós façamos. Né? Jesus não quer que nós olhemos e simplesmente vamos dar evidência aos necessitados. Não, Ele quer que nós toquemos o leproso. Ele quer que nós toquemos o necessitado. Ele quer que nós limpemos as feridas dele. Mas tem muitos que não querem, que não aceitam. Tem muitos que não aceitam. Perfeito. Isso é verdade. Então, é importante a gente observar também as diferenças entre os personagens da parábola. Por exemplo, já não tem mais distinção entre o habitante da Judéia e o habitante da Samaria. Já não tem mais distinção entre o sacerdote e o comerciante. Já não tem mais distinção entre o levita e o sacerdote. Existem dois grupos aqui para Jesus. Que são aqueles que cuidam do sofrimento alheio e aqueles que passam adiante. Aqueles que se debruçam sobre o caído e reconhecem o necessitado de ajuda, e aqueles que olham distraídos e aceleram o passo. Você falou uma coisa certa, que eles reconheceram, que ele reconheceu o caído, os outros não reconheceram. Muitas vezes a gente passa pelas ruas e vê pessoas que você olha assim, você até pensa em ajudar, mas fala, não chegar perto, senão você vê que... Então, quer dizer, eu não sei se eu chego a reconhecer a necessidade dele ou não. Perfeito. Por mais que aqui a gente... A principal, por analogia, a principal figura que a gente tem em mente no nosso contexto, quando a gente olha aqui, é o, sei lá, aquele que está mendigando, é um morador de rua. Eu não quero que a gente se limite a essa figura. Então, sim, essa figura também é. Mas hoje a gente tem um contexto um pouco diferente, em termos de desafios que envolvem uso de drogas, violência. Eu digo na família também. Às vezes você olha que está necessitado que você
não tem, você não é que você não quer ajudar, você não tem a liberdade de poder ajudar, por exemplo. Eu acho, A Dini, pessoa não te dá a liberdade de você se aproximar também. vê se Então, você faz sentido o que eu estou falando. Eu entendo esses casos como a exceção. Eu não acho que isso é a regra, mas eu acho que isso é verdade, tá? Mas eu não acho que seja a regra, eu acho que seja a exceção. A regra é, nós, me incluindo, com certeza, não estamos dispostos a dar o nosso tempo para ninguém. Eu acho que eu ajudar aqui, acho que até quando você ora, intercede por ela, acho que você já está dando o seu tempo e está ajudando. Se você não reconhece, se a pessoa não te dá essa liberdade, Verdade, perfeito. eu acho que você pode Perfeito. dar o seu tempo ali, colocar o seu joelho e orar por ela. Eu acho que você Perfeito. já está fazendo Eu algo, já para não dar tenho uma história muito interessante. Que, assim, eu tenho um familiar que tem um tio meu que tem problema com drogas. Certa vez eu ainda namorava com a Vitória. A gente estava andando de carro, acho que na Pires do Rio. Lá para quem conhece, em São Miguel. E aí, eu estava dirigindo, olhando para frente, e ela estava olhando para o lado. E aí ela olhou assim e falou assim, meu Deus, olha aquele homem largado na sarjeta. Misericórdia, nossa, olha só, coitado. Quando eu olhei para o lado, eu falei, Vitória, é meu tio. E estava realmente, largado na sarjeta. Aí, enfim, eu deixei ela em casa, falei, vou lá socorrer ele, passei na casa de um primo meu, pegamos, então... Resumo, fomos lá, pegamos ele, aí levamos pra casa, banhamos, colocamos na cama, por aí vai. Eu sempre me lembro dessa história porque o próximo de alguém é o filho de alguém, é o irmão de alguém, é o tio de alguém, é alguém amado por outro. E eu nunca me esqueço disso porque ficou evidente ali. O que para ela era uma situação de choque, talvez ela até se pudesse ajudar aquela pessoa, oh, meu Deus, ela tá, para mim era meu familiar. Então, olha que coisa interessante, né? Toda pessoa que está padecendo de alguma necessidade material, ou de algum sofrimento espiritual também, ela não deixa de ser o filho de alguém. Ela não deixa. E isso, depois que eu me tornei pai, isso ficou muito mais vivo para mim, porque eu sempre penso que alguém é filho de alguém. Então eu penso no pai, eu penso na mãe. Eu falo, putz, tem um pai ali do outro lado, em toda pessoa que está numa situação dessa. Mas o que eu quero chamar a atenção, então não tem mais distinção. A única distinção aqui é aquele que passa adiante e aquele que ajuda. Jesus, e olha só que outro ponto interessante, Jesus ele não se detém a preocupar-se com os ladrões, né? Porque um marxista talvez diria assim, se não houvesse a desigualdade social, não ia ter o ladrão e essa história não tinha acontecido. Então a culpa é da opressão, né? Jesus não está se importando com isso. Jesus não está se importando com o ladrão. Você vê que eles nem aparecem mais na história. Né? Porque alguém poderia dizer, o problema foi o ladrão, pô. Ué, se não tem ladrão, não vai ter necessidade, né? Que é o que tentam vender pra gente. Como se a caridade, muitas vezes, ela fosse algo estatal. Então, o Estado vai resolver os problemas, né? Por exemplo, como que a gente resolve o problema da criminalidade? Não, a gente resolve o problema da criminalidade, combatendo a desigualdade e etc. Não que não seja verdade, em partes. Mas isso não pode anular a caridade pessoal. E tem um último detalhe que a gente não pode ignorar nas pessoas que passam adiante. Porque não é por acaso que Jesus coloca na figura dessas duas pessoas religiosas, o levita e o sacerdote. Pior ainda, eles desde que se dedicavam ao culto a Deus. Isso nos chama ao fato o quê? Que o fato de crer em Deus e o adorar não é garantia de viver como agrada a Deus.
Em algumas das parábolas que eu li aqui, eu já li esse versículo e vou lê-lo novamente, que é Mateus 25. Diz assim, Mateus 25, 35. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão todos reunidas em sua presença, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente e preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão esses para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Eu acredito que a parábola do bom samaritano ela é suficiente para nos convidar à caridade. Mas tem um ponto interessante aqui no texto de Mateus 25, que é uma dimensão que transcende a realidade, que é a implicância de reconhecer o próprio Cristo em cada irmão necessitado. Jesus diz: fosse a mim que fizestes. E aí tem uma frase aqui de um teólogo do período patrístico, que é João Crisóstomo, que diz assim: quer honrar o corpo de Cristo, não permitas que seja desprezado nos seus membros, isso é, nos pobres que não têm o que vestir. Nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. A gente vive numa sociedade atomizada, individualista, onde as pessoas elas se enxergam como o fim último de suas vidas, em todos os sentidos. Então, esses grupos fechados, essas famílias autorreferenciais, né? É interessante que se a gente pegar desde o período grego, a família é algo que transcende para a polis, né? Ou seja, transcende. Hoje não. Hoje as famílias elas se autorreferenciam. Até se a gente pegar não muito longe, né? Vamos voltar a 50, 60 anos, né? Não é nem comum, pelo menos às vezes não teve vida, que eu ouço de histórias, né? Então você tinha famílias grandes, numerosas, que se ajudavam entre si, né? Então você tinha o primo que estava lá. Então, por exemplo, eu quando nasci, minha mãe conta que uma irmã do meu pai, ela dormiu 2 semanas na minha casa, ajudando minha mãe a cuidar de mim. Então é algo que hoje em dia na nossa cultura é incabível, né? A gente não consegue nem às vezes imaginar, salvo exceções, talvez você seja uma exceção. Mas no geral não é o que acontece. No geral a gente vive, tá? Em sociedades atomizadas, em famílias autorreferenciadas, em pessoas individualistas e fechadas em si mesmas. Isso aqui no Brasil é até menos, né? Se a gente vai para o exterior, para a Europa, é até mais, né? Em outras culturas, né? O ser humano, ele é por essência. Ou seja, faz parte da sua natureza ontológica. Ele é um ser social. Em que sentido? Gênesis vai dizer, Deus vai dizer em Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. Claro, aqui ele está falando
de criar para ele uma parceira, mas a gente pode entender isso num sentido mais amplo. Porque Deus também vai dizer crescer e multiplicar. A gente tem um Deus que é trino. E nessa trindade se relaciona entre si. Se ama em si. Na figura de 3 pessoas. Então o amor, ele é parte essencial da criação. Quando eu digo essencial, é aquilo que não se pode retirar. Então, o que eu quero dizer com isso? O que é essencial numa cadeira? Os pés, o banco, né? O encosto, não, talvez não. O da perna é outro sentido, o da perna. Mas isso, alguns diriam que é um sentido acidental, né? Então não é essencial, mas dá para atacar nos outros também. Mas então, assim, se eu tirar os pés e tirar o banco, não é mais uma cadeira. Então a essência diz respeito àquilo que, sem o qual aquilo não existe. O amor é essencial, é parte essencial da criação. É essencial. Enfim, eu acho que não vou ter tempo aqui de explorar um ponto. Eu queria falar um pouco sobre o amor como a maior das virtudes. Ia falar um pouco aqui de 1 Coríntios 13. Mas, só passando rápido, então, acho que não sei se todos os irmãos já leram esse capítulo, mas convido quem puder ler em casa, meditar um pouco nisso que a gente está falando, lendo a carta de 1 Coríntios, capítulo 13, que é, digamos que assim, o capítulo do amor, né? E o contexto dessa carta, Paulo está escrevendo à igreja que enfrentava diversos problemas, inclusive divisões e uso inadequado dos dons. Então, existiam virtudes na igreja de Corinto. Existiam belezas, existiam disposições ao bem, existiam dons espirituais. Mas Paulo vai dizer, esses dons não têm valor algum sem a caridade, sem o amor, sem o ágape. Por quê? Algumas pessoas podem até ter valores morais, como fortaleza, a sobriedade, né? a laborosidade, o trabalho, né? São valores, são virtudes, certo? São coisas boas. Mas, para orientar tudo isso, é necessário o amor. Porque sem o amor essas coisas têm um fim em si mesmo. Se elas não transcendem e não se dinamizam, não se abrem para as outras pessoas, se aquilo que eu tenho de bom não gera valor para o outro, não serve de nada. Gera valor para o outro, está pensando em coisas pequenas, igual estava sempre falando, de morar com o outro. Também. Mas eu penso aqui, eu estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, às vezes você vai ter muitas qualidades, certo? Mas essas qualidades que você tem, elas só são qualidades verdadeiramente à medida que você deixa que essas qualidades transcendam para o próximo. Senão elas só têm valor para você. E aí elas não têm valor algum. Entende? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa estudiosa. Gosto de ler e estudar. Mas se isso tem um fim em mim mesmo, se eu não deixo isso transcender para as outras pessoas, se eu não deixo que a caridade transforme esse dom natural em um dom sobrenatural, não tem valor algum. Entendeu? Aquilo que eu tenho de bom não serve de nada. Então, eu posso ser o maior profeta, o maior pregador, mas se não tiver valor. Serviu de quê? Né? Aquela música do João Alexandre, vazio seriam falando, o sino que existe jogar-se dentro de mim, não maliciona. E aí, por último, tá? Foi o primeiro sinal, então, minutinhos aí. Volto a Mateus 25. Então, eu vejo na figura do próximo o próprio Cristo. E aí eu quero falar rapidamente sobre como o amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. Alguém perguntaria, é possível realmente amar a Deus que não vemos? Aí a gente deu aqui 1 João, né? Alguém poderia dizer também assim, o amor pode ser ordenado?
Principalmente na nossa época, porque o que a gente ouve dizer? Que amor não se força, né? Amor é uma coisa que é um sentimento que nasce, né? A nossa geração ela entende dessa forma. O amor é um sentimento, o amor brota, né? E João vai responder isso categoricamente, né? Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Como pode amar a Deus que não vê se não ama o seu irmão que vê? O amor a Deus na Bíblia não é algo impossível, é algo requerido. E existe esse nexo indivisível entre o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor ao próximo, ele é, de certa forma, uma estrada para nos aprofundarmos no amor a Deus. E vice-versa. Por quê? Fechar os olhos ao próximo nos torna cegos diante de Deus. E o contrário também. Deus se fez visível em Jesus. Nós podemos ver a Deus em Cristo. Lá em João capítulo 14, Jesus vai dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. O amor ele é um sentimento? Não, não é um sentimento. Os gregos eles vão dividir a alma humana em 3 principais categorias, né? As paixões, a vontade e o intelecto. O que é isso? Rapidinho aqui, só para a gente, de uma forma eu tentar ser bem didático e talvez se implore. Mas a vontade é diferente do que a gente chama de vontade. A vontade não é, estou com vontade de comer um doce. Isso nós poderíamos chamar melhor de apetites. A vontade é uma faculdade da alma humana, uma capacidade da alma humana de deliberar. Por isso que a gente fala força de vontade. Por quê? A força de vontade diz respeito à capacidade de decidir entre um bem e um mal. Ou um bem e um bem maior. Ou um mal e um mal maior. Isso é a vontade. As paixões são os nossos desejos e as nossas concupiscências. Por exemplo, a sede é uma paixão. Fome é uma paixão. Essas paixões podem ser desordenadas. Em que sentido? A gula. O apetite sexual. Ele é natural? É. Ele é mau em si mesmo? Não. De forma nenhuma. Mas se ele estiver desordenado... Um uso errôneo da vontade. Tudo que Deus criou, você usa para a sua própria glória e não para a glória dele. Perfeito. Todas as paixões, quando desordenadas, elas vão cair no pecado. Então, eu tenho essas 3 faculdades na alma. Intelecto, que é a faculdade da alma humana, que é responsável por abstrair conceitos universais. Por exemplo, como que você sabe que isso aqui é uma cadeira? Como que você olha para cá, se você vê uma cadeira, se você vê qualquer coisa que seja parecida com isso, você sabe que é uma cadeira. Se você vê uma pessoa, você sabe que essa pessoa é um ser humano. Isso só é possível por conta do intelecto que nós temos. Que é essa faculdade da alma humana que nos permite ser diferente dos animais. Um cachorro não consegue reconhecer uma cadeira. Às vezes parece, né? Ele olha assim, vou xixi ali porque parece que é uma cadeira. Mas ele não sabe. Nós sabemos. A vontade também só nós temos. Em que sentido? O cachorro, os animais, eles são escravos das paixões deles. Ele está com fome, ele vai comer. Ele está com sede, ele vai procurar água. Ele tem um apetite sexual, ele vai passar um cachorro no cio e vai correr atrás. Os animais, eles são assim, eles não têm, por mais que às vezes pareça, vontade. Ou seja, eles não conseguem escolher, deliberar. Nós temos. Os animais têm paixões? Tem. Nós temos paixões? Temos. Mas nós temos o que eles não têm, que é a vontade e o intelecto. Então, o que é o amor? O amor, ele é, então, um sentimento? Ele não é um sentimento. O amor não é uma paixão. Porque as paixões são sentimentos. A ira é uma paixão. Né? Você chuta o dedinho aqui na cadeira, você fica irado. O amor, ele é, então, uma disposição da vontade em direção ao bem último, que é Deus. Isso é amor.
E o amor ao próximo, ele só é possível, como ensinado por Jesus, porque ele envolve em Deus e com Deus amar, mesmo aqueles que nós não conhecemos ou que não nos agradam. Porque eu amo a Deus, eu amo o próximo. E esse amor só é possível a partir de um encontro íntimo com Deus, que resulta numa comunhão da vontade. Então eu coloco a minha vontade em disposição a Deus, eu me inclino em direção a Deus, eu converjo a Deus todo o meu intelecto, toda a minha vontade, toda a minha razão, e essa vontade toca o sentimento. Nós aprendemos a ver os outros não apenas com os olhos e com o sentimento, mas segundo a perspectiva de Cristo. Nós vemos além da aparência exterior, mas olhamos o interior daquela pessoa que, como eu li lá em Jó, foi criada por Deus. Deus ama aquela pessoa. Deus ama aquele mendigo na rua. Deus ama aquela pessoa que está entregue, às vezes, num vício, numa desordem na sua vida. E com os olhos de Cristo, a gente pode oferecer mais do que as necessidades externas. Porque perceba que Jesus não estava preocupado só com as necessidades externas, com dar dinheiro, com não sei o que. Não é isso. Mas sim o amor que o outro precisa. Ou seja, existe uma interação necessária entre o amor de Deus e o amor ao próximo. Como é enfatizado na carta de 1 João. Ou seja, é impossível amar a Deus sem amar ao próximo, é impossível amar ao próximo sem amar a Deus. Porque amor ao próximo sem amar a Deus é filantropia. É ação social. Sei lá o quê. E amar a Deus sem amar ao próximo é religiosidade. Ou talvez mentira. Se nós não tivermos contato verdadeiro com Deus, a gente corre o risco de ver o outro sem enxergar nele a imagem de Deus. Sem enxergar nele, como a gente lê em Mateus 25, o próprio Cristo. Dessa forma, a gente entende que amar a Deus e amar o próximo são em si um único mandamento. São inseparáveis. Não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, e não se pode amar ao próximo sem amar a Deus. Sendo prático, o primeiro passo é a gente enxergar que, assim como o apóstolo também vai dizer, foi Deus quem nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Por conta disso, desse amor que antecede o nosso amor, nós amamos a Deus. E por conta desse amor a Deus, a gente ama o próximo. É assim que as coisas caminham. E, por fim, não sei se vai dar tempo, mas vou ler um verso lá de 1 Coríntios 13. E diz assim: agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade, que é o amor. Olha só, no capítulo anterior, aí do Mateus 10, 9, aí no versículo 51, né, que fala até que os samaritanos não recebem a Jesus. Jesus ia para Jerusalém, eles precisavam passar ali pelo samaritano, aí eles não deixaram. Onde até Tiago e João falam, por que não invocamos fogo do céu? E aí na sequência Jesus fala esse exemplo do samaritano. Reforçando esse contraste, né? Quer ver? Então, dúvidas, perguntas? Alguma colocação? E há outros livros do Evangelho
nesse mesmo texto, que quando fala de descer do céu, Jesus fala, vós não sabeis de que espírito sois. Talvez Jesus esteja falando que eles usaram a vontade para o bem, que é o amor de não. Perfeito. Perfeito. Bastante coisa, né? É uma coisa para digerir que é difícil. Assistir de novo. Assistir de novo. Ver a gravação. É difícil, mas talvez. Eu me vejo nisso aí com muita dificuldade, sabia? Tudo isso. Eu acho que todos nós. Porque eu acho que eu sou muito seca, eu não tenho assim eu vejo assim que eu sou muito seca com o próximo. Até com as minhas filhas também, eu sou seca. Eu não, se ela está precisando de alguma coisa, o que você quer? Isso, toma, pronto. Eu não sei ser amorosa, sabe? Sim. Eu tenho um pouco disso daí, se eu ver os outros passando necessidade, eu não tenho um desejo de ir lá e ajudar, porque eu não acredito assim nas pessoas. Não sei se é a forma correta de falar, não é que eu não acredito, eu não sei. Eu fico com receio, com vergonha, Sim. Sei lá. Eu não me importo o que a pessoa vai dizer, mas eu não consigo me aproximar. Tem Sim. esse bloqueio em mim que eu estou tentando mudar, mas é muito difícil isso. Igual até o irmão falou de manhã, né? Você tem o Senhor e você é o escravo e você faz o que o seu Senhor diz porque você o ama, não porque você deseja. Eu coloco bem isso daí, eu tenho que fazer porque eu amo e não porque eu desejo. Perfeito. O que você talvez está chamando de desejo, né? Aí voltando esse esquema de paixões, vontade e intelecto. Essa, talvez, não vou chamar de indiferença, mas não sei se é exatamente isso. Mas, por exemplo, essa indiferença, essa falta talvez de empatia, isso é um apetite natural nosso. Então, o que a gente precisa fazer? Entender a partir do intelecto a verdade revelada e usar a vontade para contornar, como se fosse um cabresto mesmo, para nos conduzir em direção a como a gente deve agir. É assim que funciona. Esse é o caminho. E é a obra que vai se estender até a segunda vinda de Jesus. Né? Mas esse é o processo, né? Porque o meu objetivo aqui principalmente era dizer que o amor não é um sentimento. Porque, eu não amo o próximo, eu não sinto que eu amo o próximo. Não é assim que funciona. O amor ao próximo ele é plenamente racional. No sentido que a gente recebe a verdade de que Deus nos amou primeiro, e em cima dessa verdade a gente ama a Deus, e aí a gente nos conduz contra a nossa natureza a amar o próximo. Porque a nossa natureza não é caidosa. Nossa natureza, ela é má. Ela é inclinada às paixões. Ela é desvirtuada. Né? E a gente precisa, com a graça de Deus, unicamente, reordenar as coisas. Você quer comentar? Não. Beleza. Amém?